Boa tarde, amigos. Que Deus esteja com cada um de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho do capítulo 27. Pedi e obtereis. Hoje nós vamos continuar o item eficiência da prece. Nós vamos retomar que nós paramos ali no final do item 7, né? Então nós vamos fazer essa continuação. No finalzinho do item 7, nós vimos que não é porque pedimos tudo a Deus que Ele vai nos atender de pronto. Porque seria o mesmo que um pai que deixa com que o filho chore, grite, esperneie, porque o pai tirou a internet, por exemplo, e o fez estudar ou se alimentar. O pai sabe o que é melhor para seu filho e Deus também sabe do que precisamos. Nós vimos também na eficiência da prece que nós sempre temos ajuda, fazer essa ligação, essa vibração, pedindo a Deus que nos auxilie, nos dê a intuição de como seguir, do que fazer. E se pedirmos com sentimento do coração, porque já vimos também no início desse capítulo do Evangelho que não é a quantidade de palavra. O que importa na prece são os sentimentos e que sempre somos auxiliados se assim pedirmos ao nosso Pai. Auxiliados, não é atendidos de pronto porque queremos aquilo como uma criança birrenta, né? E assim, a maioria pede por um milagre, né? E então a gente não pode ficar pedindo coisas que a gente não sabe o que foi o nosso comprometimento lá na erraticidade, quando pedimos para vir aqui. Não é verdade? Quando fazemos Pai Nosso, dizemos, seja feita a vossa vontade. Mas quando a nossa vontade não é realizada, ai, viramos o bicho, maldizemos até Deus. Temos que parar de pedir e buscarmos agir. Buscarmos sermos gratos, sempre agradecer pela oportunidade da vida, pela graça de estarmos aqui. Então vamos à leitura do item 8 da eficiência da prece, né, nesse capítulo. Tomemos um exemplo. O homem está perdido num deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer. Cai ao chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive! Que sorte de tomar o atalho à direita e não da esquerda! Algumas vezes, a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas se dirá, por que o bom espírito não lhe disse claramente, siga este atalho e encontrará o que necessita? Por que não se mostrou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desse modo teria convencido da intervenção da providência. Foi antes de mais nada para lhe ensinar que é preciso ajudar-se a si mesmo e fazer uso das próprias forças,
Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e a nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, ao perceber alguém, grita e espera que a levantem. Se ela não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Então, gente, nós nunca deixaremos de ter auxílio, mas o que Deus mais respeita é o nosso livre-arbítrio, é a nossa fé, é a certeza de que estamos sendo amparados, assistidos. Recebemos ajuda ou pela nossa intuição, ou por algo que esteja à nossa volta, ou através do homem, pois já foi dito, Deus ajuda o homem pelo homem, né? Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Confiaria em seu acompanhante e não teria tido necessidade nem de pensar. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Aqui nesse trechinho é falado sobre um anjo que acompanhou Tobias, né? E isso é uma passagem do Velho Testamento, que é a história de Tobias. Eu, na verdade, nunca li o Velho Testamento, nunca estudei o Velho Testamento. E se eu estou aprendendo algumas passagens, é porque tem aqui esses trechos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que coloca algumas coisas e aí eu corro atrás para ver o que representa. E é uma história tão bonita do que eu achei, não sei se está na íntegra não, porque eu procurei em vários locais, mas é mais ou menos assim, ó. O pai de Tobias está cego e pedindo a Deus para que morra, porque ele já não serve para mais nada. Aí o pai chama seu filho Tobias e diz para que vá à cidade buscar uma quantia em pratas que ele havia guardado por lá, né? E seu filho tem que conseguir, né, fazer isso para conseguir manter a sua própria vida. E ele diz ao filho, para que faça o que ele, o pai, sempre fez durante a vida: ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, acolher peregrinos, pois é o que está no Torá, lá nas leis. São as ordens, né, de Moisés. O filho fica apavorado, porque ele nunca tinha saído dali e diz que não saberia chegar até lá. Mas era um pedido de seu pai estava bem doente. Aí ele encontra um peregrino que estava por ali e diz que poderia ajudá-lo, levando-o até lá. E ele o leva para conversar com o pai fica feliz, diz que conhece a família e que pagaria muito bem a ele se ele fosse levar e trouxesse seu filho de volta. Então Tobias sai, vai sendo acompanhado pelo peregrino. Aí vem uma parábola, né? Uma história que entra na história de Tobias sobre um peixe que eles acabam parando e pegam e dividem em 3 partes esse peixe. E essas partes são usadas, né, de formas diferentes. Na verdade, esse peregrino é o anjo que o orienta, que dá conselhos, mas que Tobias faz é mérito dele, pois o peregrino, que é o anjo, não impõe nada, ele aconselha, mas as escolhas não são do peregrino, é do Tobias. Ali ele não se mostra como ele é, ele vai como um peregrino, né? Quantas vezes nós não temos uns anjos que aparecem na nossa vida ali como pessoas normais, digamos assim, encarnadas, e que a gente fala, nossa, você é um anjo, porque nos ensina e nos auxilia tanto. E aí Tobias, nessa passagem toda, passa um tempão, ele se encontra com Sara,
ele se casa, aí a Sara parece que era ali envolvida por espíritos obsessores, ele usa parte desse peixe para livrá-la disso. Tudo isso em parábola, claro que não é exatamente assim, mas foi assim que eu encontrei para mostrar como as coisas acontecem. Aí ele volta mais rico ainda para a terra dele, né? E, bom, ele acaba voltando com uma parte do peixe ainda. E ele usa essa parte como unguento e cura a cegueira do pai dele. Aí a gente vê nessa parábola a explicação de que nós estamos sempre amparados. É só nós observarmos. Sempre há um anjo que se apresenta como um amigo, como um colega de trabalho, mas principalmente o nosso mentor. Nosso mentor, o anjo da guarda, como se diz lá na Igreja Católica. Quando estamos descansando durante o sono, ele está ali, conversando conosco, mas as escolhas são nossas. Não adianta eu acordar no outro dia e tomar a atitude que eu acho que eu quero e que é essa e pronto, e depois pôr a culpa em Deus. Nós temos que ter o nosso esforço, a nossa ação, o nosso movimento em buscarmos nos melhorar. Então, eu achei muito legal quando eu vi isso sobre Tobias, eu falei, meu Deus, qual é essa história? E fui atrás buscar. E soube mais ou menos assim por cima. Depois, quando tiver um tempo mais hábil, eu vou ver se eu busco direitinho. Mas é o confiar, conversar com Deus e ter essa certeza, né, de que estamos sempre sendo amparados. E no fim, algo que parecia algo tão... vai ter que ir longe, vai ter que isso, vai ter que aquilo, resultou na cura daquele senhor que estava cego. Cego para quê? Nós já vimos nos capítulos que muitas vezes a cegueira que se fala não é só a cegueira física, mas é a cegueira para o mundo espiritual, né? Então a gente tem que procurar observar quem são os anjos que se encontram ao nosso redor e por que não podemos ser o anjo de alguém, auxiliar através de palavra, de um bom dia, tudo bem, sabe? Nas pequenas coisas. Agora nós vamos dar início à leitura do Ação da Prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-lo, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Olha, o trechinho é curto, mas vamos prestar atenção. A prece é uma invocação, nós estamos chamando. É uma energia do pensamento, ela é mental. É uma energia magnética que está aí nesse universo e caminha ao infinito. Nunca vai deixar de caminhar. Nós temos condições de, pelo pensamento, entrarmos em contato com pessoas às quais queremos, estar em contato. Por isso, devemos tomar muito cuidado com o pensamento. Nós podemos, através dele, levar alegria, bons pensamentos nós podemos também dirigir a encarnados ou desencarnados. Quando alguém faz a oração com sentimento a um desencarnado, esse espírito sente que é auxiliado. Então, a prece, ela vai pelo infinito, pelo que nós vemos aqui, assim como o nosso pensamento. Pensamento, vigiai e orai, saber que nós estamos pensando e emanando ao universo. Pode ser para pedir, agradecer ou glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus,
Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. Não existe uma prece sincera que não seja ouvida, né? A prece é ouvida. Se não somos atendidos é porque naquele momento não é para ser. E aqui ele diz que quando a prece é dirigida ao intermediário, ela é ali colocada, né, a Deus também, para se ver o que faz. E aí eu estava lembrando no livro que nós estudamos, Entre a Terra e o Céu, de Chico e André Luiz, que nós vemos o exemplo quando aquela filha de 15 anos lá pede à mãe que já havia desencarnado para ajudá-la, porque a madrasta estava doente, o irmão menor, né, o irmãozinho dela desencarnou e a família estava toda desestruturada. Mas se a gente lembrar um pouquinho, quem participou do estudo, a mãe não tinha ali condição de auxiliar, ela nem ouvia a prece da filha. Mas os espíritos intercessores é que vão ao seu socorro. E aí a equipe de André Luiz, né, vai até lá, essa equipe que caminha para estar auxiliando, vai até lá para auxiliar a família como um todo. Porque aí acaba auxiliando a madrasta, a mãe que no fim era a obsessora, né, da madrasta. Então, a oração deve ser de coração, deve ser sincera e sempre será ouvida. E se for para o bem, será atendida, com certeza. O Espiritismo não faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado... Peraí, eu li errado, desculpe. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Aqui nós vemos que nós somos transmissores quando enviamos os pensamentos a alguém e também receptores quando recebemos pensamentos endereçados a nós. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Nós estamos mergulhados nos fluidos de Deus, como os peixes estão mergulhados na água. Isso já disse André Luiz em uma de suas obras. Estamos em Deus e Deus está em nós, em cada célula do nosso corpo. Então não tem por que acharmos, eu sou esquecido. Eu sou parte de Deus, Deus está em mim, Deus está em cada um de vocês. Esse fluido recebe o impulso da nossa vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença: as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Ao infinito. Olha a responsabilidade. Se forem pensamentos bons, aqueles a quem estamos emanando receberão coisas boas. E nós as receberemos de volta, mas se forem ruins, estaremos mandando até o infinito coisas ruins, que se refletem e, adivinha, voltam para nós. Porque nós estamos plantando e vamos colher. Então, cuidado com o pensamento. Nosso pensamento é o espelho da nossa vida. Também, em outra passagem de André Luiz, nós somos responsáveis por tudo que está à nossa volta. Por isso, sempre vigiai e orai. Vigiai e orai. Sempre. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço,
de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. Olha que incrível, né? Isso é coisa de física. O meu pensamento vai chegar àquele a quem estou dirigindo. E o pensamento rompe todas as barreiras e chega ao endereçado. E chega a Deus. E chega a espiritualidade amiga. Mas se meus pensamentos forem ruins, também romperão as barreiras e chegarão àqueles irmãos menos esclarecidos que estão igualzinho a mim nesse momento e me alimentarão para que eu continue sem melhorar. Eles continuam em sintonia. Esta explicação visa, em especial, esclarecer ao que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz a sua ação. A energia que há do pensamento é que faz com que, até estamos vendo, né, no estudo de segunda, sobre premonição e telepatia, que às vezes a nossa corrente de pensamento, nós estamos pensando lá em uma pessoa, toca o telefone, a pessoa fala, nossa, eu acabei de pensar em você. Por quê? Porque nosso pensamento em relação à pessoa chegou antes, ou dela chegou até nós, e aí nós atendemos e já sabíamos que isso ia acontecer. Olha a força, essa energia que há. E quem é mãe, lembra quando a gente às vezes está dormindo e do nada acorda e corre no quarto do filho, lá está, se é pequeno, quase caindo da cama ou todo descoberto. Por quê? Mesmo que o corpo esteja dormindo, o nosso pensamento está ali ligado, né? Àquele ser que a gente tanto ama. Então está falando dessa energia. E os pensamentos chegam antes até da própria palavra e de tudo, porque existe espaço que a palavra não chega até lá, mas é o pensamento. E essas energias caminham pelo fluido universal, que faz com que todos nós estejamos ali, mergulhados nessa mesma energia, no mesmo fluido. Por isso estamos interligados, estamos numa teia energética. Por isso que quando a gente estuda, às vezes, ou no Reiki, ou em algumas cenas, tem lá as pessoas todas interligadas, porque estamos, por mais que eu fale, nossa, nem conhece, está interligado. E não é porque a prece está chegando a Deus que ela será atendida imediatamente. Igual foi dito lá, ainda nesse capítulo, sobre o filho que esperneia pedindo algo que não pode. Porque a gente sabe que é para o bem dele. Deus também é assim conosco, né? Então continuaremos no próximo sábado com esse estudo. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Jesus, esse Mestre amoroso, possa estar junto ao coração e à mente de cada um. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e nós finalizamos o outro encontro com o item Diversidade das Raças Humanas, onde o lemos e depois nós fomos para o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e lemos ali 2 itens finais da parte 2, que foram os temas, os antepassados do homem e a grande transição.
Antes de iniciarmos no item 5, Pluralidade dos Mundos, do Livro dos Espíritos, nós vamos estar novamente trazendo as palavras de Emmanuel deste livro, A Caminho da Luz, no capítulo 3, que fala sobre as raças adâmicas, com alguns itens importantes para a gente compreender melhor ainda, aprofundar melhor ainda sobre essa questão da diversidade das raças humanas. Então vamos lá, capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. As raças adâmicas, o sistema de Capella. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella. Magnífico sol entre os astros, que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, desse modo, a regular distância existente entre a Capella e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300.000 quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes dos planetas, um dos orbes de Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no conforto regenerador de si mesmas.
Mostrou-lhes os campos imensos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados da face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elemento de astralidade e consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa de sua fixação. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta, é que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimento expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas do mundo distante da capela,
Com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, induzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada um. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-se os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhes as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra dos seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o Verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Maravilhosas palavras aqui de Emmanuel, nesse capítulo 3, que vem nos esclarecer sobre o povoamento da Terra com a participação de espíritos degredados do sistema solar de Capela, do sistema de Capela, em que haviam, como existe no nosso sistema solar, vários planetas. Então, alguns planetas daquele sistema de Capela estavam como a Terra está hoje, com espíritos recalcitrantes ainda, com muita dificuldade de continuar no próprio planeta frente à fase de transição. A mesma coisa ocorrendo aqui nesta época agora.
E naquela ocasião, os espíritos que não poderiam ficar pela sua incapacidade ainda, pela sua dificuldade na evolução moral, foram degradados então para a Terra naquela ocasião. É por isso que Emmanuel vem e nos esclarece sobre essa questão das raças. Então foram trazidos esses grupos degradados e Jesus os recebeu com muito carinho. Para eles, apesar de serem espíritos vinculados ali, recalcitrantes no mal, foi e ainda por vezes pode até ser que seja para alguns, um sofrimento muito grande ter sido afastado de forma tão definitiva, naquele instante, da presença e dos afetos com os quais conviviam no sistema de capela, no orbe a que estavam ligados, no planeta a que estavam ligados. Mas como eram ainda inclinados ao mal, na criminalidade, foram degradados. A mesma coisa ocorre nesse instante com o nosso planeta Terra, no nosso sistema solar. Então, Emmanuel nos esclarece a importância que esses espíritos, mesmo nessa condição, como filhos de Deus, acabaram por auxiliar aqui os espíritos primitivos que foram colocados, para vivenciar, já saídos da mão do Criador, no nosso planeta Terra. Então vieram eles degradados, foram divididos em 4 grupos para auxiliar ali no povoamento da Terra, na mudança dos caracteres também da compleição, da formação biológica do corpo humano na Terra. Muito bacana isso. E vem só mais uma nota do autor espiritual, antes de encerrarmos, muito interessante, em que diz, olha, entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificarem a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raça primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremo-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá a solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização dos seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos.
entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo do conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Então, Emmanuel aqui reforça um pouquinho mais sobre esse tema que ele mesmo nos traz, dizendo da maravilhosa lei, da maravilhosa ação imposta por Jesus e os seus auxiliares, quando receberam aqui esses espíritos degredados do sistema de capela, daquele orbe que já passava pela transição, mas muitos não conseguiriam acompanhar esse período que viria. Então, ele ainda aqui, mais um pedacinho, vem nos esclarecer que isso não significa que esses espíritos retrocederam, não. Eles foram aproveitados na evolução que conseguiram da parte intelectual, mas não moral, para auxiliarem os povos primitivos que aqui foram colocados para se desenvolver no planeta na ocasião. Então, esses espíritos, através da dor e dessa saudade que ele nos coloca aqui, que sentiam que uma saudade imensa, não podiam estar junto aos seus, através dessa resignação, dessa oportunidade dada, acima de tudo por Deus e auxiliados todos por Jesus, conseguiram então desenvolver a parte que lhes faltava através do trabalho. Não puderam mais estar no orbe por não conseguirem fazer jus ao que recebiam, e aqui ele esclarece como se fosse dado uma ferramenta para o trabalho e eles tivessem ali trucidado as ferramentas. Então, fazendo uma comparação, é o que ocorre nesse momento. Temos a oportunidade da vida do corpo físico no planeta Terra, mas depois de séculos o planeta passa por essa transição para alcançar uma situação que sai de mundo de provas e expirações para o mundo de regeneração. Mas muitos de nós, recalcitrantes, ainda voltados ao mal, não poderemos aqui ficar e estaremos sendo também, da mesma forma como esses irmãos, levados a outro local onde possamos ser aproveitados, e aí, como não aprendemos através do amor, haveremos de aprender através da dor. Sempre as oportunidades não nos faltarão para o progresso. Deus nos criou para o progresso. Leve o tempo que for, os milênios que forem, e seja onde for, haveremos de conseguir progredir e sermos felizes em servindo a todos os irmãos nesse universo criado por nosso Deus. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de aprendizado, de conhecimento. Assim podemos valorizar ainda mais cada um de nós, pessoalmente e ao próximo, cada qual com o seu jeito, com a sua forma. Somos todos partes de uma irmandade, somos todos filhos desse Deus amoroso que quer que paremos de sofrer e fazer sofrer. Vamos estar encerrando o estudo desta tarde e na próxima vez vamos dar continuidade então no item 5, Pluralidade dos Mundos do Livro dos Espíritos. Agradecendo a Deus e a Jesus, finalizamos com a prece
que esse Mestre amoroso nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de paz. Seja feita a vossa vontade, na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. E não nos deixes cair em tentações, livra-nos da prática do pensamento de todo o mal. Que Jesus permaneça em nossos corações agora e sempre. Uma boa tarde a todos, irmãos queridos.